Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre essa obra. Bem, eu preciso dizer para vocês que eu li e comprei esse livro com uma expectativa errada, mas no final ela acabou me surpreendendo em um sentido muito positivo, porque eu já ouvia falar há bastante tempo sobre esse livro. É um livro aí que é seminal na área de finanças e etc, de educação financeira. Só que eu pensava que era um livro técnico com um nome sugestivo do Homem Mais Rico da Babilônia, como algo, sei lá, relativo a exemplos que o autor daria, enfim. Esse livro, eu achando que era um livro técnico, na verdade é um livro de parábolas. É a primeira vez que eu leio algo do George S. Clason, não tenho uma referência de qualquer outra coisa dele para falar a respeito mais sobre o autor. Mas basicamente ele é um empresário americano, um escritor, um cara que estudou profundamente finanças e também tinha um hobby meio que de ser historiador, um homem de muita cultura. E ele acabou decidindo criar este livro aqui como uma forma extremamente didática de transmitir todo o conteúdo e as lições que ele aprendeu no mundo das finanças de uma forma extremamente prática em histórias que no fundo são quase como parábolas. Eu tive a nítida impressão de, ao ler esse livro, como se fosse algum livro da Bíblia, só que sem o teor teológico, né? Até porque ele cria um mundo dentro do universo da antiga Babilônia e usa personagens e situações desses personagens para criar toda essa história aqui, dividida em alguns capítulos. O livro é bem curtinho, tem umas 160 páginas, basicamente. Você lê ele em um piscar de olhos. Só que esse livro é meio ardiloso porque as lições que ele fala de uma maneira simples são um pouco mais profundas, o que demanda uma reflexão maior a respeito do tema. E se você lê como eu li, assim, de uma maneira mais exploratória, muitos detalhes acabam passando despercebidos. O que vai me levar invariavelmente no futuro a ler essa obra de novo, porque é uma leitura extremamente agradável. Eu li parecendo que se tratava de alguma historinha que eu li na infância, na adolescência. Novamente, ele tem meio que um teor bíblico que eu não sei explicar, mas é um livro que se passa na antiga Babilônia. E o autor aqui cria certos personagens para basicamente transmitir essas lições a respeito de finanças. O primeiro e mais, na minha opinião, o protagonista desse livro aqui é o Arcade, que seria uma espécie de sábio da Babilônia que meio que aprendeu, absorveu muitos conhecimentos com base em informações, com base em experiência prática, do que seria de fato a prosperidade. Então ele basicamente se tornou um homem extremamente próspero, um homem que é um exemplo, um homem que é um renome, e um homem que as pessoas naturalmente, por causa disso, vêm buscar conhecimento e orientação junto a ele quando se trata de economia e finanças. E existe um outro personagem que também é uma espécie de outro protagonista dessas histórias, que é o Dabacir, que seria um homem mais humilde, um serviçal, que sempre vivia endividado, se sentia sufocado, sentia que vivia aquém do potencial que ele achava que merecia em termos de padrão de vida, enfim. Basicamente, esse livro é a interação do Dabacir com o Arcade, que seria esse homem sábio, e por meio de vários capítulos onde são discorridas várias histórias diferentes com temas diferentes, basicamente o Arcade faz uma análise da vida do Dabacir e propõe 7 coisas que seriam essas 7 curas para a bolsa vazia do Dabacir, né? Que seria o problema financeiro dele, né? Então, basicamente, o primeiro princípio do livro seria você pegar 10% do seu patrimônio, independente de qualquer valor que você ganhe, e dividir ele
para o seu futuro, vamos dizer assim. Seria uma poupança forçada e autoimposta para te obrigar a ter uma reserva financeira. Essa seria a primeira dessas curas para a bolsa vazia. E a segunda cura seria o controle de gastos, que é você aprender a viver com o 90% restante que te sobra, né? O terceiro princípio seria fazer o seu ouro, os seus valores, o seu patrimônio se multiplicar por meio de bons investimentos. O outro princípio seria proteger esse patrimônio de perdas. E o outro princípio seria fazer a sua casa um investimento, no sentido de que se você não tem imóvel, você deveria ter, porque se você não está no imóvel que não é seu, ele certamente é de alguém, e, portanto, você não tem esse imóvel e, portanto, você é dependente dessa pessoa. O outro princípio seria ter uma renda para você no futuro, fazer um planejamento de vida, uma aposentadoria. E, por final, seria aperfeiçoar sua capacidade de ganhar dinheiro. Seria desenvolver vários meios, habilidades distintas para você ter distintas fontes de renda para você conseguir mais patrimônio. E em meio a essas, vamos dizer assim, essas leis que ele passa, existem 5 leis que seriam as leis de ouro, vamos dizer assim, que seriam os princípios fundamentais que subjazem a toda a ideia do que é a prosperidade financeira e material. Seria que, de fato, a prosperidade, no fundo, ela é basicamente a capacidade de você poupar esse investimento nesses valores de pelo menos 1/10 do seu ganho. Seria a ideia, outro princípio, né, de que o dinheiro ele trabalha para quem é sábio e faz esse patrimônio se multiplicar por meio de investimentos. E o outro princípio seria a ideia de que assim, o dono prudente desse patrimônio é uma pessoa sábia que sabe direcionar isso por meio de vamos dizer assim, o ouro, o patrimônio, os valores, eles seriam um servo daquele homem que sabe investir bem e segue bons mentores, pessoas mais inteligentes que ele, enfim, alguém que sabe domar o dinheiro e fazer esse dinheiro trabalhar para si, seguindo orientações de profissionais, de pessoas bem mais prósperas e bem-sucedidas, né? A outra lei dessas 5 leis de ouro seria a ideia de que você deve evitar a qualquer preço, assim, qualquer investimento fraudulento ou muito arriscado. Quase sempre isso não compensa, porque na verdade a prosperidade ela vem da tua capacidade de adquirir patrimônio, poupar isso e investir bem. Quase sempre essas ciladas, essas fraudes vêm de pessoas que querem driblar esse caminho. Elas não querem ter que fazer sacrifícios genuínos para prosperar na vida. Elas querem um caminho fácil e um subterfúgio. E o outro princípio seria a ideia de que você deve fugir de falsos conselheiros, pessoas que, enfim, elas não querem te vender um caminho para as prosperidades, elas querem usar você para ser o meio da prosperidade delas, né? Vamos dizer assim. Enfim, esse livro, basicamente, ao final dessa história, né, dessa jornada para o Dabaci, o Arcade propõe o seguinte: pega todo o patrimônio que você tem, 10% é uma poupança forçada que você vai fazer, 20% de todo o seu patrimônio, tudo que você ganha, você vai focar em, vamos dizer assim, quitar todas as suas dívidas, todos os seus problemas, tudo que você tenha de pendências, e 70% é seu para você, para sua família, para você viver. Então seria um modelo assim 10, 20, 70, considerado que e tudo isso seria 100% do que ele ganharia, né? Então essa é uma estratégia que ele traçou para o Dabaci. Enfim, esse livro é maravilhoso. Eu tentei assim evitar dar spoilers, porque é uma historinha muito gostosa de se ler. Basicamente esses são os princípios por trás disso aqui. Mas eu recomendo fortemente que você leia, porque é um livro curtinho, extremamente barato, extremamente acessível
Esse livro é um presente perfeito para você dar para alguém que está numa situação financeira complicada, ou para dar para o seu filho ou para alguém mais jovem para aprender desde cedo lições sobre a vida financeira. É maravilhoso, a leitura é extremamente fácil, extremamente simples. E é por isso que eu entendi porque que esse livro é um clássico das finanças. É basicamente um meio do autor contar histórias que, no fundo, enfim, têm um valor universal. E eu separei um trecho especial aqui do livro para ler com vocês, que é uma espécie de preâmbulo do livro, que são pequenas frasezinhas a respeito do dinheiro e de como isso, na verdade, subjaz sobre princípios universais, ou seja, desde a época, supostamente, da Babilônia, essas leis não mudaram porque elas têm validade até hoje. O dinheiro é o meio pelo qual se avalia o sucesso terreno. O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas para a terra que a terra pode oferecer. O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição. O dinheiro é hoje governado pelas mesmas leis que o controlavam quando, há 6.000 anos atrás, homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. Então, se eu pudesse dar a esse livro uma nota, eu daria a nota 10. Novamente, não é uma obra perfeita, não é um livro incrível, mas ele cumpre plenamente aquilo que ele se propõe, que é ensinar princípios sobre finanças de uma maneira extremamente simples, didática, de maneira que até uma criança pode entender. Então, eu vou deixar o link desse livro aqui com desconto na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, você pode estar adquirindo. Adquirindo pela Amazon, você também me ajuda a manter esse projeto no ar. Você também pode estar adquirindo os serviços da Amazon, caso você não seja assinante Prime. Assim você adquire frete grátis, entre inúmeros outros benefícios. E eu estou divulgando também uma nova parceria, já que o livro se trata de finanças, que é com a Bipa, que é um banco digital que vende o ativo mais valioso de todos e que certamente no futuro vai se tornar o epicentro da nossa economia, que é o Bitcoin. Se você ainda não conhece, se você tiver interesse, se você realmente quer viver as lições que são apresentadas nesse livro aqui, a melhor forma de todas, na minha opinião, seria começando a adquirir o Bitcoin, que na mesma forma que o ouro era o ativo absoluto na época da Babilônia Antiga, o Bitcoin será no nosso futuro. Vou deixar o meu link aqui também na descrição do vídeo. E é isso. Se eu pudesse dar uma nota para esse livro, com certeza seria a nota 10. Então é isso. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George R. Clason. Recomendadíssimo. Então é isso, meus caros. Até a próxima leitura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.